Olá, sou Rafaela Assis, fundadora da agência ABA, e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast do Best in Black. Hoje o papo é sobre finanças. Vamos conversar com uma pessoa que é especialista, que construiu a carreira em finanças e tem um olhar para a carreira de mulheres. Camila Santos, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui com você hoje. Obrigada por aceitar o convite. E vamos falar por um assunto que para mim é muito difícil. Eu sou de humanas, né? Então, quando fala finanças, matemática, calculadora financeira, é uma trava. Então, se apresente, por favor. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui. Prazer a todos, meu nome é Camila, Camila Santos. Eu sou diretora hoje de finanças na Coca-Cola, construí minha trajetória em finanças, mas eu adoro falar de finanças porque eu gosto de desmistificar um pouco essa ideia. Uhum. Como você falou, eu sou mentora de mulheres e eu também já promovi alguns workshops de finanças dentro do mundo corporativo para mulheres que não são da área de finanças. Que então, legal. A ideia é simplificar e trazer essa linguagem, porque eu acho que finanças é um tema super essencial. É uma tendência, né, que todas as áreas, independente da área que você está, se você é do mundo corporativo, se você tem um negócio próprio, é importante saber. Então, vamos falar um pouquinho disso hoje. E agradeço muito pelo convite e estar aqui junto com o Best in Black. Legal, é uma alegria ter você aqui com a gente. Realmente, finanças, ele é um assunto que não... Qualquer coisa que a gente vá fazer hoje, um ser humano, para ele sobreviver de forma digna e saudável, ele precisa ter, no mínimo, noções básicas sobre finanças. E é um assunto que, quando a gente começa a olhar por fora, ele parece um assunto de 7 cabeças, mas não é nem tanto, né? Começando pelo básico, né? Sobretudo empreendedores, ou executivos que também estão olhando para números na empresa. Então, a gente começa a olhar e começa a desmistificar isso, né? Então, foi boa você trazer essa palavra, porque eu acho que isso é um ponto importante para a nossa sociedade. Sim, eu sempre falo que a gente lida com finanças no dia a dia, mesmo que às vezes não saiba exatamente os termos financeiros, mas a gente começa desde as finanças pessoais, o que entra, né, de receita, o que você tem ali para pagar. Então, todo mundo lida com isso no dia a dia. Acaba sendo um pouco complicado no mundo corporativo, porque você tem o corporativez. Sim. Então, são termos, e eu brinco que toda empresa tem um dicionário próprio, mas eu tenho hoje... Eu sinto, né, que o meu papel ele é realmente aproximar as áreas para poder empoderar e para poder fazer com que as pessoas consigam tomar decisões e não fiquem, às vezes, reféns do financeiro ou da área financeira ou desse vocabulário mais corporativo. Boa. E essa área é uma área muito masculina. Como que você navegou nesse ambiente, navegou e navega, né? Hoje você já construiu a carreira. Como que foi essa experiência sua para chegar até onde você está? A gente sempre fala muito da questão de inspiração. E parece que está sempre batendo na mesma tecla, né? Inspiração, é importante ter pessoas que representem. Eu comecei a minha carreira há 13 anos e naquela época não tinham muitas mulheres e mulheres negras, assim, muito menos. Sim. Mas eu lembro que quando eu era estagiária de uma multinacional, que foi a primeira que eu estagiei, uma mulher se tornou a presidente de finanças, né, na época, a CFO, e ela era super jovem. E quando eu vi aquilo, eu não tive dúvida. Eu falei, eu quero ser CFO de uma grande corporação algum dia na minha vida. Então, eu sempre me inspirei muito em pessoas, em exemplos. Eu sempre busquei estar muito próxima de pessoas. A questão de ter mentor na minha carreira fez muita diferença. Com certeza. Porque eu posso dar muitos exemplos, mas de situações que eu não imaginava que eram possíveis, porque eu não tive essa vivência na minha família. Na minha família não tem pessoas do mundo corporativo. Eu e minhas irmãs fomos ali a primeira geração. Então, estar próximo a essas pessoas que me motivaram, que me incentivaram, primeiro eu acho que deu esse estalo de eu consigo desenvolver essa carreira. Depois tem a questão que, dito ou não, o mundo corporativo ele tem alguns códigos. Sim.
né? Eu falo que hoje a gente tem muito mais liberdade para poder falar, para poder se expressar. Eu acho que para expressar algumas individualidades, mas o mundo corporativo ele tem códigos. Tem. E ele tem alguns pedágios também que às vezes a gente precisa pagar. Então eu falo que eu comecei a ter consciência disso, não sozinha, de novo, esse processo ele não teria ocorrido sem ter os mentores que eu tive, mas quando eu comecei a ter mais consciência desses códigos do mundo corporativo, os códigos não ditos, eu aprendi a navegar melhor nos espaços. Boa. Então, mesmo sendo um espaço muito masculino, eu aprendi como eu podia navegar, como eu podia ter o suporte que eu necessitava, e eu também tirei um pouco aquela ideia de só performar. Então, eu sempre me esforcei muito, eu sempre me esforcei para entregar muito, mas chegou um ponto que só aquilo não era suficiente. Sim. Então, eu precisei ter esses mentores, eu precisei ter pessoas que me apoiassem, e aprendi também a olhar a minha carreira de forma intencional. Perfeito. E a grande virada, e eu acho que para aprender, né, a navegar nesse mundo que é super masculino, foi olhar a minha carreira de forma intencional. Então, como mulher, eu precisava aprender a me expor, eu precisava ter visibilidade, não depender apenas de uma pessoa, né, de repente do meu chefe direto, para poder navegar em oportunidades. Eu precisava buscar oportunidades em outras áreas também. Sim. E eu acho que foi um combinado. Então, ter mentores, aprender um pouco desses códigos e como eles funcionam e como navegar nessa rede de forma intencional fez toda a diferença para, falo que sobreviver nesse meio, que acaba sendo um pouco mais masculino. Hoje já está um pouco mais misto, mas tem algumas regrinhas que eu fui aprendendo no meio do caminho. Perfeito. São 2 elementos que você trouxe aqui, 2 pontos que eu quero aprofundar um pouco mais contigo. E o primeiro é de perguntar sobre os seus mentores. Como que você encontrou, como que você levantou a mão e conquistou esses mentores? Como é que foi isso? Você olhou dentro da própria empresa, você olhou para fora, como foi? Olha, hoje eu brinco que eu tenho uma agenda de mentores. Boa. Porque não existe uma fórmula de bolo. E eu sempre falo isso para todas as pessoas. Hoje eu também mentoro algumas pessoas. E eu falo que não existe uma fórmula. Sim. Geralmente, a gente tem momentos da vida que a gente vai precisar de mentores diferentes. Então, eu já tive mentores. Os primeiros que eu encontrei foi de uma forma muito orgânica. Geralmente eram pessoas que eu admirava, que eu me identificava, mas eu ainda tinha um olhar muito de... eu não diria cópia, mas de entender como eles fizeram para eu poder seguir um caminho parecido. O como. Exato. O como. Com o tempo eu comecei a entender que por mais que eu tivesse similaridades, então podia ser uma mulher negra em finanças, ela tem uma história de vida diferente da minha. Sim. Ela tem um histórico diferente do meu. Ela acessou áreas, oportunidades diferentes da minha. Então, eu sempre falo que eu parei de entender o como dos meus mentores e comecei a entender como, de repente, algum conselho, alguma situação podia encaixar na minha vida. Perfeito. E com o meu momento. E por que eu falo isso? Porque eu tive mentores que, às vezes, eu precisava de direcionamento dentro da minha área. Então, eram mentores de finanças. Eu preciso encontrar alguém que me ajude, de repente, a enxergar possibilidades dentro de finanças. Eu tive mentores, ou mentoras principalmente, eu tenho mais mentoras mulheres. Legal. Mas que se encaixavam com o meu momento de vida e às vezes pessoal. Tomar decisões ou lidar com questões que não eram só da minha carreira, mas também eram de vida. Entendi. Então, hoje eu penso qual que é o meu objetivo e como essa pessoa se encaixa dentro do meu objetivo. Às vezes era dentro da empresa, às vezes eu precisava navegar melhor na empresa. Quando você entra numa empresa, muitas vezes você precisa entender como que funciona a cultura, como você navega ali dentro. E você ter um mentor experiente, às vezes pessoas com 15, 20 anos de empresa, te ajuda a dar um pouco o caminho das pedras, um pouco a cultura da empresa. Então, eu falo, não tem uma fórmula. Hoje eu analiso o meu momento de vida, a minha necessidade, o que se encaixa para a minha vida, para poder definir quais são esses mentores.
Demorou um pouco para eu entender isso. Eu falo que eu tive muitos mentores e nem sempre tem afinidade, nem Sem dúvidas. sempre vai realmente agregar algo. Mas eu sempre dou esse conselho. Se você tiver 1 ano de mentoria e tiver um conselho ou alguma situação que encaixe na sua vida, às vezes essa vai ser a situação de virada. E para mim sempre foi assim. Eu poderia ter um tempo enorme de mentoria, mas um conselho que encaixasse naquele meu momento foram pontos de virada. Sim. Foram pontos de crescimento de carreira, foram pontos de expansão e que me fizeram acreditar que eu poderia estar em qualquer lugar. Perfeito. E aí, quando você trouxe também sobre a importância da representatividade, né? A representatividade, ela tangibiliza, né? Ela torna o objetivo mais tangível. E foi isso que aconteceu com você. Quando você encontrou uma CFO mulher, que você falou, é possível, posso estar lá e quero estar lá, quero conquistar esse lugar. E a partir disso, você fez também esse movimento, você trouxe isso, né, também como um propósito, vejo como um propósito que você também é mentora de carreiras de outras mulheres. E como é para você ter essa troca, né? Porque você absorveu bastante, bebeu da fonte, construiu a carreira a partir disso, e agora é seu momento de retribuir, de também estar tendo essa troca. Como que você mentora essas mulheres? Olha, eu acho que essa mentoria ela começou quando eu tomei algumas decisões. Eu passei por algumas empresas e algumas áreas de finanças diferentes. E apesar de ter mentores, sempre foram decisões um pouco solitárias, que eu tomei com base no que eu achava que eu tinha que fazer. E não vou aqui ser hipócrita e falar que eu não tomei decisões, eu não vou dizer erradas, porque eu tive aprendizados que me trouxeram onde eu tô, Sim. mas que poderiam ter sido mais maduras. Sim. E eu lembro que teve uma empresa específica que eu senti um momento de estabilização. E também veio a oportunidade de ser a líder de um comitê de gênero. Legal. E quando eu entendi a minha trajetória, que eu às vezes dei algumas cabeçadas, não foi um caminho linear. Eu tive até momentos que eu pensei que eu tivesse me arrependido de novo. Depois você entende que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria onde eu estou da maneira que eu estou. Sim. Então, eu acho que pegando esses aprendizados, eu às vezes gostaria que alguém lá atrás tivesse sinalizado algumas coisas. Eu não precisaria ter passado por alguns caminhos se eu talvez tivesse tido essa mentoria mais cedo, se eu entendesse realmente o que era ter mentor, se eu entendesse as perguntas certas também. Exato. Camila, e conta um pouco sobre o que te fascina em finanças. Como é que foi esse despertar para essa carreira de finanças? Eu não sei se para todo mundo é dessa maneira, mas eu não vou falar que eu sempre fui apaixonada por finanças. Eu gosto muito de números. Tá. É um pouco diferente, eu sou engenheira química de formação. Uau! E quando eu comecei a fazer o estágio, eles davam a oportunidade de escolher 3 áreas. Né? Muitas multinacionais, principalmente na área de bens de consumo, eles acreditam que, dependendo da função, se ela não é técnica, que você pode aprender no dia a dia. E você pode exercer aquilo no dia a dia. E a minha segunda opção foi finanças. Mas eu não entendia muito bem, né, o desenvolvimento da carreira. Era muito mais sobre estar naquela empresa do que realmente sobre a carreira de finanças. E quando eu comecei a trabalhar em finanças, eu me apaixonei. E o que me encanta, para mim hoje, eu falo dessa questão da desmistificação, é realmente transformar números em decisões. Perfeito. Dificilmente em empresas, eu brinco, todo mundo acha que finanças é o dono do dinheiro, eu falo, finanças não é dono de nada, mas a gente influencia as decisões. Sim. As áreas de negócios precisam também entender para que elas possam tomar as decisões corretas. Sim, perfeito. Então, o que me fascina hoje é traduzir. É sentar numa mesa de negócios junto com um time de vendas, junto com um time de marketing, junto com um time de RH.
Legal. E deixar muito claro como aquilo impacta o negócio, não só em termos de resultado, mas também de decisões de negócio. Então, eu falo que hoje o meu grande encantamento é juntar, traduzir aquele monte de número em decisão e de forma simples. Porque no final, não adianta, né, pelo menos no mundo corporativo, quem vai definir o rumo, a gente está ali por conta dos investidores. É Sim. uma empresa, ela precisa dar lucro. Mas é importante que a gente esteja conectado com essas áreas de negócios e que também as áreas de negócios entendam por que elas estão tomando aquelas decisões. Por que a gente está deixando de investir num projeto A e não no B. Sim. Então, isso me encanta, essa tradução realmente desses números em decisões. Perfeito. E aí, quando a gente fala sobre, você traz sobre olhar para números e gerar resultados a partir de números, e a gente sabe como que o mercado corporativo ele é da alta performance, como é que você consegue equilibrar esse olhar para resultados, traduzir resultados e o bem-estar do seu time? Ótima pergunta. Demorou um pouco, mas quando eu tive um time maior, quando eu assumi realmente um cargo de liderança, foi quando eu percebi essa necessidade de entender que nem sempre uma equipe de alta performance vai estar só relacionada aos resultados. Porque a minha carreira sempre foi em empresas que demandavam alta performance. Então eu tinha muito essa questão de performar. Quando eu assumi o papel de líder, eu assumi essa liderança dentro de uma área que na época tinha uma das piores pesquisas de engajamento da empresa, sempre. Eita. Por conta da quantidade de hora extra. Era uma área de finanças um pouco mais operacional. E eu estava entendendo que assim, o meu time não estava conseguindo entregar o máximo. Sempre foi uma área de alta performance. Tá. Mas o time estava cansado, estava esgotado. E foi aí que eu entendi que não tem como separar a performance do ser humano. Sim. E eu trouxe essa humanização. Eu acho que eu me entendi melhor como líder também. Eu abracei melhor esse meu lado mais humanizado, porque às vezes tem algumas áreas, né, mais técnicas que acabam, né, trabalhando muito com número no dia a dia, mas eu entendi a necessidade de humanizar. Foi quando eu me aproximei do time, foi quando eu entendi que sem o bem-estar deles, a gente não conseguiria entregar bons resultados. Sim. E foi quando eu tive a questão da escutativa com o meu time, eu acho que de forma mais aplicada que eu podia. Eu realmente ouvi o que estava acontecendo. Algumas coisas, como time, a gente entendeu que estavam sob o nosso controle. Outras coisas fazem parte, às vezes, da cultura da empresa, mas o que eu pudesse fazer ali como líder, realmente, para que o meu time tivesse o bem-estar, para que a gente trabalhasse, para que a gente fizesse rotação de algumas funções, eu faria. E tiveram ações, muita gente, depois a pesquisa de engajamento melhorou bastante, e muita gente acha que às vezes tem a ver com investimento, que é com automatização de alguma coisa, precisa investir em sistema. E eu lembro de um processo que foi uma conversa, que o time ficava ali, né, no fechamento. Todo mundo que trabalha com finanças sabe que tem o fechamento que é crítico do mês. E era um processo que o time esperava outra área e nós éramos a ponta do processo. Então tinha que esperar a empresa inteira fazer o processo para a gente poder fechar. E com uma conversa, um entendimento do processo e um alinhamento que na época eu fiz com a pessoa de controladoria, a gente conseguiu mudar. Que se até tal horário um valor não fosse lançado no sistema, que a gente conseguiria jogar isso para o próximo mês, porque o risco era muito baixo. Entendi. E isso foi uma conversa. Então, às vezes eu acho que esse processo de escuta ativa dentro dos times, ele acaba sendo deixado de lado pela liderança. Não, com certeza. Isso foi um fator de mudança, sim. Boa. E é muito isso. Na verdade, eu não estava, eu estou estudando e de forma constante sobre liderança, gestão, cultura. E eu li recentemente sobre isso, sobre essa importância da gente olhar para a gente. Não tem como a gente avançar nem um centímetro
com ferramentas, com resultados, seja financeiro, seja de performance, seja de NPS, se a gente não olha para pessoas, né? Se a gente não tá junto dessas pessoas, se a gente não está cuidando dessas pessoas. Então, é muito o que a sua gestão fez e faz, né? Que é olhar para o seu time, entender como é a dinâmica e o que está na mão de vocês, qual o poder de decisão que vocês têm diante daquilo, e não sofrer com coisas que estão além do que a gente realmente pode sofrer, né? Exato. Então, eu acho que controlar esse desgaste emocional e psicológico que o time tem também é uma função do bom líder, né? Sim, com certeza. Eu sempre também promovo muito o autoconhecimento dentro do time. Para mim, hoje, não tem ferramenta de maior empoderamento do que o autoconhecimento. Porque é importante que o líder direcione, às vezes, entenda quais são as limitações, que ele destrave algumas coisas que acontecem no dia a dia. Mas eu falo muito, principalmente nas mentorias, sobre você entender também os seus limites. Sim. E esses fatores externos, às vezes, é uma cultura de uma empresa. E como você vai contra uma cultura de uma empresa que já está determinada? Exato. Então, é importante também que você entenda os seus limites, o que você está disposto, às vezes, a fazer, o que você não está disposto, o que fere os seus princípios ou não. E eu promovo muito esse questionamento dentro do meu time. Boa. Porque tem a parte da empresa, tem a parte do líder, mas existe uma parte pessoal que é importante também. Com certeza. É isso. E o que você considera que foi o maior salto da sua carreira, assim? Que você se orgulha muito? Olha, tiveram 2. Boa. Pode compartilhar os Mas dois? eu posso. Ótimo. Eu acho que tem uns 7 anos, né, da minha carreira, há 7 anos atrás, que eu comecei a olhar minha carreira de forma intencional. Que eu comecei a fazer escolhas, mas não é sempre que a gente pode escolher. Então, participei de muitos processos seletivos, alguns eu passava, alguns não. Antes de entrar nessa empresa que eu tô agora, eu tive um momento de reavaliar minha carreira. Eu estava numa startup. Eu já tinha passado por multinacionais, já tinha passado, inclusive, por empresa familiar, empresa nacional de varejo, bens de consumo, e eu parei para pensar o que eu realmente quero. Então, eu nunca deixei de querer de ser a CFO de uma grande empresa. E foi o momento que eu decidi reavaliar e, de forma intencional, eu falei, eu vou voltar para uma multinacional. Mas dessa vez eu vou escolher. Ai, que delícia isso, né? Teu poder de escolha. Exato. E eu fiz um plano. Eu participei de algumas entrevistas, tive algumas negativas no caminho, mas no final eu realmente pude escolher. Eu tive 2 propostas e eu pude pensar. Eu pensei qual empresa realmente estava alinhada com os valores que eu buscava. Porque eu passei por situações, em algumas outras empresas eu acho que é super comum, que às vezes não foram tão agradáveis ou que não se alinhavam com os meus valores. Isso para mim é um pilar inegociável, então era importante. Eu olhei a trajetória da empresa, eu avaliei as pessoas que estavam lá, o tempo que elas estavam, eu conversei com pessoas. Você fez uma curadoria. Eu fiz uma curadoria, exatamente. E eu escolhi. Perfeito. E eu acho que quando a gente está alinhado realmente com o que a gente quer, não é sempre que a gente vai poder escolher, mas dessa vez eu pude escolher e depois de 8 meses na empresa eu fui promovida. Olha que massa. Então eu acho que isso reforça ainda mais o alinhamento que eu tava e a escolha que eu fiz naquele momento. Maravilha. E o segundo foi entrar pro Conselheira. Ai, Conselheira 101. Exato. Boa! E veio de uma mentora, por isso que eu falo que as mentorias são importantes. Sim. Eu sempre enxerguei o conselho como o passo final da carreira. Então, se ser uma CFO já estava um pouco distante, já era uma jornada, o conselheiro para mim vinha depois, né? Eu nem imaginava. E uma mentora falou, por que você não aplica, começa a fazer cursos de governança? Na época surgiu um curso no IBGC, ela falou, por que você não faz? E eu mesma, né, respondi e falei, então, porque
eu ainda não estou nesse lugar. E ela, como minha mentora, me conhecendo, ela disse, você tem princípios, valores muito fortes, você trabalha com finanças, você tem essa questão da governança, eu acho que você tem perfil para isso. Legal. E no mês seguinte, abri o processo do Conselheira 101. Eu apliquei um pouco descrente ali, né, de que daria. E fui selecionada para o programa. Então, naquele ano, foram 400 inscritas e, se eu não me engano, foram 30 ou 35 pessoas escolhidas. E eu fiquei muito feliz e eu acho que só reforça, às vezes, o papel do mentor, né? De abrir, de expandir. Sim. Então, eu falo que foi uma virada porque era algo que eu nem imaginava na minha vida, naquele momento. Virou uma possibilidade e se materializou. Então, agora eu abri mais uma porta, que é a questão, né, o caminho dos conselhos. Eu ainda estou nessa jornada, não sei se é um caminho que eu quero trilhar nesse momento, mas é uma porta que se abriu agora. Eu considero algo muito importante e um ponto de virada também na minha carreira. De poder acreditar que, às vezes, algo que parece muito distante é plausível. E o Conselheira 101 é realmente incrível, assim. A Janda é um ser humano iluminado e todas as pessoas que estão ali envolvidas nessa produção. E todo mundo que passa por lá sempre fala muito bem. Eu acho que o NPS deve ser o maior do Brasil, deve ser 100. Porque não tem uma pessoa que não seja Conselheira 101 que fala, mais ou menos, todo mundo gosta muito, é uma baita de uma experiência positiva. Legal, muito bom. É muito, assim, eu não tenho o que falar. As aulas, né, a gente tem alguns meses de aulas ali, você tem companheiras, você tem pessoas incríveis de todos os ramos do mercado. Tem pessoas de tecnologia, tem pessoas da área de direito, da área da saúde, e você também é exposto a contatos e, às vezes, até mentores. E, de novo, só reforça mais a ideia de expandir. Eu tenho o Conselheira 101, além da possibilidade hoje de fomentar e de formar líderes negras e indígenas para participar de conselhos, eu tenho na minha cabeça essa questão da expansão. Para mim, foi uma virada de chave e uma expansão na minha carreira. Ótimo, boa. E aí, quando você falou sobre também ser mentora, quem são as pessoas que você mentora? Hoje são mulheres. Eu já mentorei homens também, mas eu tenho falo que eu tenho uma missão, né, com a questão de gênero. Então, geralmente são mulheres que ainda não atingiram cargos de gestão. Então, até a coordenação ali. Às vezes, coordenador tem time, mas dependendo até o nível de coordenador. Então, geralmente são analistas e coordenadoras. Por incrível que pareça, nenhuma é da área de finanças. É de áreas diversas. De áreas diversas. E, às vezes, tem pessoas de finanças dentro das empresas que eu trabalho, mas eu falo que não são mentorias estruturadas. Geralmente são conversas mais informais, Sim. é um bate-papo ali no café, né, para tirar alguma dúvida. Mas hoje é um perfil de cargos que eu falo um pouco mais de entrada. E que estão nessa construção. E para mim o mais importante é conseguir com que elas enxerguem a carreira de forma mais intencional. Sim. E nem sempre tão utópica, né? Aquela relação com a empresa de uma forma tão utópica, como às vezes é. Sim. É porque tem muito sonho, né? Olhando para cima, buscando caminhos. E a gente... Você até citou uma situação que é o como, né? Você precisava entender o como que essas pessoas tinham feito essa trajetória. Então, quem está numa posição mais abaixo, olha para cima e às vezes não consegue também entender, fazer essa leitura do como, né? Então, o mentor ele vem muito para desmistificar, né? Desmistifica essa glamorização de também entender como é o processo, né? De que ele é possível desde que se faça tais coisas, que se conecte, que se estude, que tenha realmente uma jornada para chegar até ali.
Porque quem está embaixo realmente olha para cima e parece muito distante. E a gente tem histórias muito positivas no mercado que são de muito sucesso através de mentoria. Eu, enquanto diretora de comunicação do Instituto Pactuar, que também é um instituto que olha para carreiras executivas e acelera carreiras. Eu sou mentora de empreendedores, eu não sou de carreira executiva. Mas é isso, né? A nossa função é olhar, não vou dizer pegar na mão, porque é uma outra situação, mas desmistificar mesmo tudo isso, né? E esmiuçar esse como, né? Como que chega daqui até ali, como que faz uma empresa ser lucrativa, ser relevante, ter durabilidade e carreira, né? Como que eu saio daqui e chego ali, né? Quais são os passos, conexões, porque também isso é importante, né? O network, as conexões também faz parte de uma construção de carreira, né? Não é só, não é só estudar, ter esforço, ter foco, também tem a parte social envolvida nisso, né, Camila? Sim, cada vez mais nas mentorias existe um entendimento, assim, tem uma parte que eu adoro falar que é investimento de recursos. Uhum. E todo mundo inicialmente pensa, eu preciso fazer algum curso, eu preciso pagar uma pós, eu preciso fazer um curso de idiomas. E eu sempre falo, recurso é tempo também. É. Então, fazer networking não é fácil. Demanda tempo, demanda energia, demanda você entender com que pessoas você precisa se conectar na sua rede. Então, nem sempre é algo relacionado a material, né? Que é pagar um curso, é ter dinheiro, né, para investir em algo, num idioma. Então, eu trago muito essa questão do tempo, de você, às vezes, olhar até dentro da própria empresa. Às vezes é uma mudança diária. Às vezes é um planejamento. Sim. Então, a ideia da mentoria, pelo menos o olhar que eu tento trazer, é um olhar muito prático. Né? Como você vai olhar sua carreira, como você vai chegar nesse lugar e qual é o plano. Porque uma coisa que me ajudou sempre, eu nunca tive dúvida de nenhum objetivo que eu coloquei. Ter clareza, né, sobre onde quer ir. Eu nunca tive dúvida. Eu vou conseguir. Mas eu tinha muita clareza do caminho também. E às vezes era um caminho que não era tão simples. Mas eu não tinha dúvida que eu chegaria lá. Então Essa isso... confiança. Exato. Então isso foi algo que me ajudou muito a traçar esse caminho. Camila, finanças, eu sei que não é dentro daquele modelo que ele não acompanha o movimento da inovação, da tecnologia. Esse modelo ele não é mais aplicado nas empresas. Ele caminha muito próximo também ao marketing, ao comercial. E o que você vê que seja tendência, né, para as pessoas que seguem essa carreira de finanças? O que você enxerga como tendência ou posturas que a pessoa precisa ter para seguir e performar dentro dessa área? Tem algumas, mas uma que eu acho muito importante é o profissional de finanças hoje que está conectado ao negócio. O financeiro de antigamente, que fazia planilha, que fazia reporte, né, assim, dentro do mundo contábil, eu vejo que essa tendência muda. Hoje é importante que o profissional de finanças discuta com as áreas de negócio. E a única maneira de um profissional de finanças fazer isso é ele entender do negócio. Uma vez eu ouvi, lá no começo da minha carreira, um diretor falar que depois da área de negócio, você é o segundo que mais tem que saber. Então, eu não vou conseguir debater e trazer ideias para um time de marketing se eu não entender os conceitos de marketing ou do que está acontecendo no mercado. Sim. Assim como o time de vendas, né? Eu tenho uma experiência mais extensa em logística, finanças para logística. Então, eu tinha que entender de fábrica, de produtividade, de máquina, de pessoas dentro da fábrica, dos processos dentro da fábrica, de distribuição de caminhão de rota, para poder discutir, para poder falar. Então, se eu puder dar um conselho, estejam conectados ao negócio. Boa. Porque isso vai fazer com que você seja um profissional de finanças mais completo. E para o outro lado também, se você não é de finanças, os profissionais que eu vejo dentro de uma sala de reunião que mais se destacam são os profissionais que conseguem conectar a área deles com os resultados.
Então, se você também não é da área de finanças, se você é da área de marketing, vendas, RH, você não precisa ser um especialista de finanças. Existe a área de finanças para isso. Mas é importante que você saiba um pouco dos números. Quais são as metas da empresa? Sim. O que as pessoas estão discutindo naquele momento? Qual que é o momento da empresa? Eu falo que as empresas, elas têm aquelas reuniões que todo mundo que não é de finanças acha um saco, né? As reuniões de resultado, mas é ali que você pega, muitas vezes, indicadores ou indicativos do momento que a empresa está. Falo que se as pessoas entendessem aquilo um pouco melhor, às vezes, no meio do ano, elas iam entender que no final, se o resultado não entregou, já tinha algo sinalizando naquela reunião. Sim, sim. Então, Faz é todo importante sentido. que as pessoas estejam antenadas, não só mais na sua área. Camila, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de viajar. Adoro. Adora ter experiências. Sim. E a gente tem uma pergunta que é do patrocinador da Copas Tour, que é uma agência de viagens e de mobilidade corporativa. E compartilha com a gente qual é a viagem que você tem boas memórias, tem aquele apego emocional. Sabe aquela viagem que está no seu top one? Compartilha com a gente. Olha, aconteceu ano passado. Era uma viagem que eu sonhava desde a minha adolescência e se materializou. Eu fui para a Islândia para ver a aurora boreal. Ai, que incrível! Sim, então eu tenho um apego a essa viagem, porque é um sonho. Eu chorei igual um bebê na viagem. Imagino. Mas poder estar ali naquele lugar, quando eu olho a trajetória, né, a minha trajetória, a trajetória da minha família, foi realmente um momento de muita emoção e que eu vou guardar, assim, para sempre. Ai, que delícia. Estar em contato assim, com essas coisas, natureza, que é diferente das experiências que é feita pelo homem, que também é muito boa. Mas a experiência que é criada pela natureza, ela bate de uma maneira diferente, né? Ah, é muito especial, muito Que especial delícia. mesmo. Então, é essa grande memória que eu vou ter de viagens. Vai ser difícil superar essa viagem. Legal, muito bom. Quero agradecer você por estar aqui, por ter aceitado o convite. E você vai ganhar um presente. Você gosta de vinho? Eu amo vinho, eu sou apaixonada Ai, por vinho. que bom! Acertamos o presente do nosso patrocinador também. O vinho é o Michael Scott Carter, que é uma delícia. Não sei se você já provou esse vinho. Ainda não provei, mas depois eu vou voltar para falar. Me fale, mande Pra uma dar mensagem opinião pra sincera. gente. Tenho certeza que você vai adorar. Ele é um vinho muito gostoso. E a recomendação aqui é sempre muito positiva dele. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, depois dá um feedback pra gente. Com certeza. Quero te agradecer. Muito obrigada mais uma vez. Foi um bate-papo muito gostoso. Parabéns pela carreira construída e também por compartilhar conhecimento. Encorajar outras mulheres, inspirar outras mulheres e direcionar outras mulheres, né? Que é isso que um mentor faz. Então, obrigada por isso também, por ser essa pessoa que não guarda só para si e espalha também para o mundo. Eu agradeço também, eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco. Obrigada por me fazer sentir tão à vontade. Ai, que bom. E por compartilhar a sua experiência também dentro do Instituto Pactuar e aí dentro da sua empresa. Então, eu tô muito feliz de estar aqui e espero voltar. Com certeza, teremos outras. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Best in Black, mas continue acompanhando que temos mais convidados especiais e histórias inspiradoras.